BlackRock, nossa parceira inclusive aqui do Resenha do Dinheiro, maior gestora do planeta, disse que o dinheiro está saindo do Bitcoin e das criptomoedas e está indo para a inteligência artificial. Pra você ter um pouco de contexto, em 2025, outubro de 2025, o mercado cripto inteiro tinha 4,3 trilhões de dólares. Semana passada, esse valor caiu para quanto? 3. 2. Meu 2, Deus menos da do metade. céu. Menos da metade. E o que está acontecendo, segundo a BlackRock, é exatamente isso. O dinheiro está saindo do Bitcoin e das criptomoedas e indo para as teses de inteligência artificial. Crescimento da NVIDIA, IPO de SpaceX, Micron tem valorizado muito. E o Bitcoin atingiu o menor valor desde outubro de 2024, nos últimos dias. Agora, para o investidor institucional, como a gente fala sempre, o investidor institucional ele não está interessado, ele não está focado em tese do Bitcoin, vantagens, desvantagens. Ele quer rentabilidade para o seu portfólio. Então ele olha o seguinte, o ano de 2026 é um ano de queda, é um ano de desvalorização. Então eu tiro o dinheiro, como a BlackRock mencionou, tiro o dinheiro do Bitcoin e das criptos, que já estão caindo, vou levar esse dinheiro para quem pode valorizar, para quem eu posso trazer retorno para o meu cotista, para o meu acionista, para o meu investidor. Então esse movimento de queda do Bitcoin, que já era natural de acontecer em 2026, está sendo ainda mais aprofundado, intensificado pela competição agora das empresas de inteligência artificial. As bets roubaram um pouco isso também, porque o Bitcoin e as criptos, temos que ser sinceros, eles sempre tiveram um pouco de componente de aposta. Um hype. Um hype, uma aposta, uma tentativa de mega sena, de ficar milionário da noite para o dia. Quando chegaram as bets, principalmente no Brasil, as bets já drenaram um pouco dessa liquidez. Mas das pessoas físicas, não tem institucional, fundo de pensão do Catar, fazendo aposta em bets. Então as bets tiraram liquidez das pessoas físicas, mas o movimento, o impacto é menor. Agora, a inteligência artificial, aí o impacto realmente acontece, tirando liquidez dos institucionais. Eu acho que são diferentes, excelente, acho que são diferentes perfis de investidores ali. O cara que estava na cripto e vai para a bet é uma coisa. E aí pergunta para você, tá? Não é nada pessoal com o Bitcoin, né? Eu acredito que seja a migração de capital especulativo. A gente está falando aqui de dinheiro que o cara investe com expectativa de retorno alto. E aí, como a gente tem hoje o advento, né, o aumento da IA do jeito que está, a IA está virando esse hype todo, então basicamente é a migração de capital especulativo. Se fosse uma outra coisa ali, em vez de Bitcoin, ia sofrer do mesmo jeito. Eu não diria tanto que é especulativo pelo seguinte, o grande investidor, maiores do mundo, claro que também especulam. Mas é especulação. É um pouco de especulação, mas eu acho que é até uma necessidade, no seguinte sentido. Se você, investidor, grande gestor, não traz retorno para o seu acionista, seu cotista, você tira o dinheiro e vai procurar outro fundo. Então eles são obrigados a buscar rentabilidade. Se o Bitcoin e as criptos estão caindo em 2026, como é a maior probabilidade no ano de queda, que é o famoso inverno cripto, então, não é nem tanta especulação na minha visão. Eu vou tirar e preciso procurar algo que esteja quente agora, algo que possa trazer rentabilidade para o meu portfólio. Tem especulação? Tem especulação. Mas também tem fundamento. 2026 é um ano fundamentalmente de queda para o Bitcoin e para as criptos. Então, eu vou tirar dinheiro daqui, vou colocar onde está valorizando. Agora, essa queda não é uma queda... Assim, quem acompanha Bitcoin há pouco tempo talvez esteja muito, muito assustado, mas... não deixa de ser um padrão aí de outros anos para trás, não? Dentro do ciclo de 4 anos do Bitcoin, o que é o ciclo de 4 anos? 1 ano de queda, que é o inverno cripto, 3 anos de valorização. Em 2022, que foi o último ciclo, o Bitcoin caiu 77%. Agora caiu 54%. Então. Tá dentro. 2018 ou seja, teria caiu... mais espaço. Exatamente. Caiu 81%. Então tá dentro da história. Caiu 81%? Qual ano? 2018. Uau. O que tem de diferente agora é um sujeito chamado Michael Saylor, que é o maior investidor público de Bitcoin do mundo, e foi divulgado que o Saylor só tem 10 meses de caixa para cumprir as suas obrigações de distribuição de dividendos para os acionistas da Strategy, que é a maior empresa que tem Bitcoin no mundo. Meu Deus. É um grande problema? Não necessariamente, porque ele é quem tem mais Bitcoin publicamente no mundo. Então ele pode vender Bitcoin para honrar os seus compromissos, caixa da empresa dele. Fazer caixa. Agora, ele vendeu 32 Bitcoins há 3 semanas, o mercado despencou. E ele vendeu... que não é nada para ele. Não é nada, ele tem mais de 850 mil Bitcoins.
Se ele Mas aí, vender... só um parênteses, não teve, a gente até conversou sobre isso, ele talvez não tenha vendido isso para dar aquela... Ele vendeu meio Para dar uma quebrada no mercado e depois comprar mais? Um pouco isso, ou um pouco para deixar a galera preparada. Falou, olha, eu vou ter que vender em algum momento. Vocês estão vendo que meu caixa está acabando. Se eu vender 10 mil bitcoins de uma vez, quebra o mercado, entre aspas. Então vendi 32, estou testando o humor e estou testando o apetite do mercado. Mas se o Saylor precisar vender realmente para cumprir suas obrigações de caixa, a situação é bem complicada. Mas ele vender Bitcoin, quebrar o mercado para pagar dividendo para os acionistas é uma ideia ruim de governança, não é? Ele não tem de onde tirar dinheiro. Ele assumiu vários compromissos com acionistas, ele criou vários instrumentos de dívida e instrumentos de equity, de participação da empresa, para se alavancar e comprar cada vez mais Bitcoin. Ele agora precisa honrar esses compromissos e pagar os dividendos contratualmente aceitos pelos investidores. Mas não é contraintuitivo isso? Se o Bitcoin vai para o chão, a strategy não vai junto? Não é que a strategy vai junto. Ela tem uma grande desvalorização. Então, e aí o próprio acionista vai perder com isso também no fim do dia. Vai perder com isso, mas o problema são os pagamentos de dividendos. Ele tem obrigações contratuais. Legal, sim. Ele criou novos instrumentos de dívida e novos instrumentos de capitalização para alavancar a empresa. E agora ele precisa pagar todas essas obrigações.